Inojin ou Metal Lee? Haku ou Enko? Quem será que é mais forte? Essa é a parte 2 do ranking de Genin. Quer saber mais? Então pega o pergaminho que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Naruto, e essa é a segunda parte do ranking de Genin que eu tava fazendo há algumas semanas. Eu ainda não tenho certeza de quando eu vou lançar esse vídeo, porque aconteceram várias coisas, inclusive no dia que eu tô gravando esse vídeo, teve um tweet do Kodashi que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem, que eu acabei comentando e tudo mais. Ainda tô em semana de prova, tive vários trabalhos de faculdade pra entregar. Tá uma loucura. Mas aqui eu tô de volta pra falar com vocês sobre o ranking dos melhores Genin de Boruto. Dessa vez eu vou falar do 19º lugar até o 10º lugar. Essa já é a quarta vez que eu tô gravando esse vídeo, porque como eu falei, várias coisas já aconteceram. Mas enfim, eu não vou deixar vocês sem conteúdo. E se vocês ainda não assistiram a primeira parte desse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards também. Lá eu explico detalhadamente quais são os critérios de ranqueamento e os personagens que vão ficar de fora, beleza? Mas resumindo aqui, eu não vou colocar quem não é Genin e meus critérios de avaliação não são baseados em quem ganha e quem perde. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. É baseado na capacidade de causar problemas para outros oponentes, beleza? Quem causaria mais problemas para mais oponentes. Talvez esse seja um pouquinho diferente nos primeiros personagens que eu vou citar, porque esse já é o terceiro dia que eu tô gravando, né? Mas já é a quarta vez, então pode ser que minha aparência esteja um pouquinho diferente. Mas o conteúdo continua valendo, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Agora as coisas começam a apertar um pouquinho mais. Em 19º lugar, temos o Doshu Goetsu. O Doshu também era um dos companheiros de classe do Boruto lá na academia. Mas ele não demonstrou nenhuma habilidade muito específica, nada muito especial. E também demonstrou técnicas básicas, como aquele Funjutsu, que todo mundo da classe do Boruto usou, que eu estava falando nos outros casos. E no anime ele também mostrou a capacidade de usar o estilo Yang, que para usar a técnica da palma mística, que era o que ele estava aprendendo com a Sakura, ele acabou usando o estilo Yang. Ele foi sempre bem sucedido em uma das etapas, não em tudo, e ele usou essa técnica da palma mística para florescer o galho. E assim como a Tsuru, ele faz parte da equipe da Enko. A Tsuru, o Doshu e a Enko. E ele demonstrou uma boa capacidade com alguns tipos de armas, que nem aquelas argolas, que ele usa para prender os oponentes, e também uma Zarabatana, que ele usa para lançar dardos tranquilizantes na Enko, pra tentar acalmar ela por causa da possessão. Talvez a gente tenha alguém no estilo da Tenten aí, né? Ô mano, quem é essa? E agora vamos de polêmica. Em 18º lugar, temos o Metal Lee. Mas o Metal Lee é forte, ele lutou contra o Shinji, não sei o quê. Então, gente, assim, eu vou falar sobre as habilidades deles primeiro, depois eu vou falar o porquê que ele tá tão baixo no ranking, comparado a outros personagens. Ele tem um ótimo Taijutsu e ele também é ótimo em Shuriken Jutsu. E ele usa o estilo de luta do pai dele, né, do Rock Lee, que é o punho forte. Então, graças a isso, ele consegue usar o Furacão da Folha, o Grande Furacão da Folha, a entrada dinâmica, né, que são técnicas não muito complexas, mais poderosas. Por isso que ele tá na frente de vários outros personagens que eu falei dessa lista. E diferente do pai dele, ele consegue usar ninjutsus um pouco mais complexos, porque assim como o resto da classe do Boruto, o Metal Lee também conseguia fazer aquele Funjutsu para restringir o oponente, junto com os colegas dele. Além disso, ele demonstrou uma boa coordenação com a equipe dele, com a formação Z, que eu falei lá no caso do Denki, então não vou me alongar muito aqui. E a maior parte da polêmica é os 8 portões. Tudo bem que ele consegue abrir os 8 portões, mas ele só conseguiu abrir quando ele estava possuído pelo Noé, pelo fantasma. Ele não consegue abrir conscientemente, e o Lee estava tentando treinar ele para isso, mas acabou não conseguindo. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Então, essas técnicas de Taijutsu e Shuriken Jutsu do Metal Lee podem ser combatidas de forma até que fácil por vários oponentes. Então não tem muito como colocar ele tão alto como seria o Rock Lee na mesma idade. Em
Em 17º lugar, nós temos 3 pessoas, porque basicamente eles fazem a mesma coisa. São os trigêmeos Senka, que é o Takanami Senka, Mikanami Senka e o Sazanami Senka, que foram aqueles trigêmeos que lutaram contra o Boruto lá na segunda fase do Exame Chunin. E eles demonstraram ser muito habilidosos e perceptivos, porque durante a primeira fase, eles perceberam, né, assim como outros personagens, que eles não poderiam se molhar na tinta. Então o que eles fizeram? Eles usaram uma técnica muito simples, né, que exige um bom controle de chakra, para poder ficar em cima da água sem se sujar com a tinta. Foi muito inteligente e foi uma estratégia, de certa forma, difícil, porque eles estavam caindo e que deu certo. Além disso, eles têm um certo nível de chakra, já que eles usam os clones das sombras. Inclusive, eu gostaria de lembrar que os clones da sombra não é um jutsu proibido. O que é classificado como Kinjutsu é os múltiplos clones da sombra, porque eles sim trazem um risco para o usuário, porque o chakra se divide em várias vezes. Então é muito perigoso para quem não tem muito chakra ou não tem muito controle de chakra. Mas voltando aos trigêmeos Senka, além da capacidade de andar sobre a água e fazer clones da sombra, que eles usam em uma coordenação muito boa, né, pelo menos um deles consegue usar o Genjutsu, que é a técnica do redor falso. Essa técnica, inclusive, não sabe qual é o meio de lançamento. Provavelmente é visual, mas não sabe se coloca algum gatilho ou alguma coisa assim para ativar esse Genjutsu, que é aquele mesmo Genjutsu que o Kotetsu usou lá no Exame Chunin do Naruto. E usaram isso para tentar atrasar alguém que fosse lá roubar a bandeira e dar tempo deles pegarem primeiro a bandeira do grupo do Boruto. A estratégia quase deu certo, mas além do Boruto trapacear com o Kota para ganhar tempo e fazer eles perderem, a Sarada é uma ótima usuária de Genjutsu e por último eles também carregam uma espada, né? Cada um tem uma espada. Em 16º lugar, a gente completa a equipe da Enko. Ou seja, a gente está falando da própria Enko. Durante a academia, ela não demonstrou nada demais, a não ser a perspicácia dela. Inclusive naquela excursão que eles foram para Kirigakuri, ela foi a primeira a perceber o que a Sarada queria dizer para colocar o Boruto como líder. Ela também descobriu os planos do Hulk e tal. E isso foi um lado bem interessante que foi desenvolvido nela durante a academia, só que foi deixado de lado depois que ela virou Genin, porque ela participou do Exame Chunin e ela simplesmente caiu na tinta. Então é uma pena. E como ela foi colega de classe do Boruto, ela também sabe a técnica de restrição que eles usam para restringir o Kakashi. Mas o principal fator que coloca ela tão alto dentro desse ranking comparado a outros personagens secundários é o jutsu secreto do clã dela, que é uma invocação de uma possessão demoníaca, que basicamente ela perdeu os braços dela, foi trocado por um braço de demônio e ela tem que controlar esse poder. Me prove logo que tu és o filho do capeta. Quer que eu te provo? Quero. Aqui, eu sou filho do capeta. Toma. Eu sou filho do capeta aí. O Ibiki achou que essas habilidades seriam muito úteis para ele. Então, o próprio Ibiki reconheceu a força dela. Inclusive, isso entra na perspicácia, porque ela foi a primeira a perceber por que ele queria tirar ela. Ela também percebeu como os amigos dela tratavam ela diferente, porque eles tinham medo dela e tudo mais. Pelo menos, finalmente, a perspicácia voltou, né? E nessa forma descontrolada, que ela está sendo possuída por essa invocação, ela fica extremamente forte, ao ponto de quebrar uma pedra e derrubar um Jonin de elite, de forma muito fácil. Então, além de forte, ela fica muito rápida. O maior problema dela é que ela não consegue controlar essa técnica. Então isso pode ser um grande problema. Em 15º lugar, nós temos a Haku Kuroi, o grande mistério da turma do Boruto. A gente sabe pouco sobre ela, sobre as habilidades, personalidade. Ela é uma pessoa muito reservada. Inclusive, foi assim que ela foi na academia durante o arco inteiro. A Haku, ela sempre se mostrou muito analítica. Essa é a principal habilidade dela, porque ela consegue montar estratégias rápidas e muito efetivas. Além dela notar alguns pequenos detalhes que as pessoas normalmente não notam. Foi algo que o Science se interessou muito nela. Além da perspicácia, ela tem uma memória muito boa, porque ela conseguiu lembrar para onde foi uma das bombas. E com isso, ela e o time dela conseguiram salvar aquele posto de mensagem, aquele correio. Ela também demonstrou uma incrível habilidade furtiva, já que ela normalmente não é muito percebida, e ela consegue bolar boas estratégias capazes de derrotar mais de um inimigo de uma vez. Além disso, ela demonstrou a técnica de marionetes, então ela consegue controlar aquele bicho de pelúcia dela durante uma batalha. E ele também pode servir para fins de suporte, para ela não precisar fazer força nem nada do tipo. E assim como outros companheiros de equipe dela, acho que principalmente ela é o maior exemplo disso, ela é capaz de reconhecer terrenos. Além disso, como a turma do Boruto, ela também conhece aquela técnica de restrição, aquele Finjutsu que o Iruka usa. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Em
14º lugar, nós temos outro ponto polêmico, a Namida, né? Ela tá em cima de gente como o Metal Lee, ou a própria Haku, que eu acabei de falar agora. E por que ela tá tão alta assim no ranking comparado com outros personagens, se normalmente ela é muito chorona, não chega a fazer muita coisa? Ela tem uma habilidade muito foda, que é a capacidade de desmaiar as pessoas, atordoar elas, ou deixar mesmo surdas, através de um grito dela, que ela força as lágrimas dela, chora e tudo mais, nem sempre é forçado, né? E essa habilidade dela, usada de forma concentrada, consegue destruir uma grande área de forma muito focada, e ela consegue desmaiar várias pessoas apenas com um grito. O ponto fraco dessa habilidade é que quando ela está descontrolada, ela atinge também os aliados. Mas eu acho muito interessante que é uma técnica de som que há muito tempo tinha sido abandonada, né? Porque existiam outras técnicas de som durante a obra, mas que elas não foram pra frente ao decorrer dela. Você que está ligado na rádio mais ninja do Brasil! Se liga que o teacher vai mandar a proposta. Me diz aí quanto você aposta! Além disso, ela também é capaz de transformar o chakra dela em água, uma habilidade que ela já sabia antes de treinar com a Hanabi e que ela aperfeiçoou com a Hanabi. E além disso, ela demonstrou ser bastante criativa, já que ela aplicou a habilidade que ela tinha aprendido para controlar o Suiton dela, o estilo água dela, para poder aplicar na técnica de forçação de lágrima, aquela técnica de som dela, que foi muito efetivo, tornou a técnica muito mais bonita também, e ainda assim é difícil de controlar. Deixou ela tão forte que, como eu falei antes, ela consegue destruir uma grande área. Ela também demonstrou uma habilidade furtiva, já que ela consegue pegar pequenos animais sem que eles percebam. E assim como todos os outros colegas do Boruto, ela tem a capacidade de usar aquele Fuinjutsu do Iruka para restringir uma pessoa. Em 13º lugar, nós temos o Inojin. Ele tem técnicas muito incríveis, tanto as técnicas do Clay Yamanaka, que ele aprendeu com a mãe dele, quanto as técnicas do Sai, de desenho dele. Então o Inojin seria um ninja completo para infiltração, reconhecimento e tudo mais, porque ele tem todas as habilidades de suporte que a mãe dele poderia ensinar para ele. Ele poderia invadir uma vila, conversar remotamente com os aliados, passar informações, misturar as habilidades do Sai e da Ino. Ele seria simplesmente incrível, né? Principalmente dentro da Ango. Mas infelizmente, ele é muito mal aproveitado. No anime, normalmente, ele é feito de chacota. Ele geralmente tem muita dificuldade para aprender as coisas. Então, ele acaba perdendo todo esse potencial que ele teria para ser um dos personagens mais incríveis dentro dessa geração. E é por isso que ele não está ainda mais alto dentro dessa lista. Mas como eu estava falando, ele tem uma incrível habilidade furtiva, que ele mostrou durante os exames Chunin, durante a segunda parte, e ele tem grande senso de justiça, como a gente pode ver principalmente durante a estreia dele no anime, que ele defende o acordo que o Iwabi fez com o Boruto e acaba tirando a arma dele. Além disso, o Inojin impõe uma tanto, que ele normalmente carrega com ele, e entre os equipamentos dele, ele costuma carregar também um pergaminho, um pincel e uma tinta especial, que ele usa para performar as técnicas do pai dele. Com essa técnica, ele consegue criar leões, tigres, falcões, pardais, cobras, lagartos, anomalocares, que é um bicho pré-histórico esquisitão lá, ou então outro tipo de pássaro, que é o pássaro bico de tamanco, e ainda um desenho que a Himawari fez com os sentimentos dela. E dentre esses desenhos, ele tem a capacidade de criar um tigre para selar alguém, que é uma habilidade muito útil que o Sai mostrou durante a guerra, e os pássaros ele usa normalmente para voo, o que mostra o quão versátil ele é e quão mal aproveitado ele acaba sendo também. Em relação às técnicas do Clay Yamanaka, que ele aprendeu com a mãe dele, ele consegue fazer a técnica de transferência da mente, que ele troca com o inimigo, mas ele não é muito bom nisso. E além disso, ele consegue se comunicar à distância, né? Mas ele consegue fazer só uma conexão, que ele conseguiu fazer com a mãe dele. Mas justamente essa técnica exige muito controle de chakra, e é uma coisa que ele demonstrou no anime, que também foi mencionado durante os guias dos volumes do mangá, porque ele é capaz de usar ninjutsu médico. Então ele acaba tendo que aprender a controlar o chakra dele para poder curar. E isso também acarreta a transformação do chakra dele em Yang. E para finalizar as habilidades dele, assim como o resto da classe do Boruto, ele consegue usar a mesma técnica do Iruka para restringir alguém. Eu tô acostumado a ter diversos papéis em um mesmo dia. Em 12º lugar, nós temos a Wasabi Zono. A Wasabi é muito amiga da Namida, que eu falei antes, e ela também é companheira da equipe da Namida e da Sumire, mas a Sumire saiu da equipe, e quem acabou assumindo o lugar dela foi a Tsubaki. Inclusive a Tsubaki não vai estar nesse ranking, porque ainda não se sabe se ela é uma genin ou não, porque ela é samurai, então talvez ela não faça parte desse sistema. Mas falando da Wasabi, assim como os outros colegas do Boruto, ela tem a capacidade de usar aquele Fuinjutsu de restrição,
que é o mesmo que Iruka, que eu já falei em vários outros personagens. Mas além desse básico, ela já demonstrou a capacidade de usar técnicas relacionadas a gatos. E a principal técnica dela é a arte ninja, técnica da capa de gato. E cada pergaminho dá características de um gato diferente. Isso dá para ela diferentes capacidades de diferentes espécies. Então a Wasabi, assim como as companheiras dela, que já é uma ninja furtiva e ela também é ágil, ela fica ainda mais furtiva e mais ágil quando ela está sob efeito dessa técnica. E além disso, ela consegue usar o truque do gato, que ela bate a pata no chão e levanta uma cortina de fumaça, para poder escapar ou desferir um ataque surpresa. Por que você tá chorando, gatinho? Vai, pode chorar não, uma moça bonita dessa chorar. Desse jeito eu vou ter que ir, ué. Dá um beijo na bochecha pra te animar, pode ser? Quanto à transformação da natureza dela, ela é capaz de transformar o chakra dela em Yang e com isso curar as pessoas com a técnica da palma mística, que ela fez com o Boruto. Mas durante o treinamento com a Sakura, ela demonstrou uma certa dificuldade, que acabou criando uma certa incoerência entre um episódio e outro, apesar de eles tentarem fazer uma ligação, né, falar que ela já tinha uma noção e tudo mais, mas mesmo assim, com o Boruto ela conseguiu, lá na academia ainda, e depois que ela virou Genin, ela tinha uma certa dificuldade. Em 11º lugar, nós temos a Yodo. A Yodo é uma ninja de Tsunagakure, que ela também foi pouco explorada, ela foi mais ou menos explorada que em Toroi, um pouquinho mais, mas ela tem uma técnica muito interessante, que daria problema para vários tipos de inimigos. Ela consegue fazer ondas de som e de vento a partir do cabelo dela, e essas ondas criam lâminas que podem cortar o inimigo, além de afetar a audição dele. E falando em audição, ela tem uma ótima audição, então ela consegue ouvir a várias distâncias, e ela também é muito perceptiva. Ela consegue perceber não só os planos do inimigo, para poder contornar eles, mas também conseguir identificar quando tem alguém se aproximando dela. Isso sempre se dá da técnica sensorial de chakra. Eu acredito que ela estaria numa posição muito maior no ranking se ela tivesse sido um pouco mais explorada. Mas, infelizmente, a única luta que a gente viu dela foi contra Shikadai. De onde você fala, Wesley? 8 anos. Wesley, abaixa um pouquinho o volume da sua... Wesley, abaixa um pouquinho o volume... Em 10º lugar, nós temos o Yoroi. O Yoroi foi aquele ninja de Kumogakure, que é companheiro da Tarui e do Toroi, e ele foi o oponente do Boruto durante os exames Chunin. Ele carrega algumas espadas com ele, que são inclusive semelhantes às espadas que o Bill usa. Mas isso mostra o quanto o Yoroi é versado em Kenjutsu. Outra coisa muito perceptível na aparência dele é que ele está sempre mascando um chiclete. E ele inclusive usa esse chiclete durante as batalhas dele. Então ele usa o chiclete para aprisionar os oponentes ou até mesmo para explodir eles. E também pode ser um grande risco para ele se o chiclete estourar perto da boca dele. E tendo isso como base, a gente pode ver o quão estrategista ele é. Porque contra as marionetes da Tenten, ele lançou o chiclete dele e só prendeu elas e continuou seguindo o caminho, porque ele não tinha tempo a perder. Agora contra o Boruto, como ele precisava mostrar as habilidades dele, e além disso ele não conhecia as habilidades do Boruto, ele decidiu manter distância e fazer várias armadilhas com balão de chiclete, que inclusive podiam explodir, o que ia acabar nocauteando o Boruto se acertasse ele. Se não fosse um hack do Boruto, ele provavelmente tinha ganho a batalha. Eu tive privilégios porque meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Bom, esse vídeo tá ficando grande também, então eu vou ter que cortar em mais uma parte, mas eu acho que só mais uma. E considerando os personagens que eu falei durante esse ranking, deixa o ranking de vocês aí embaixo, que a gente pode continuar conversando. No vídeo passado sobre esse tema, teve um inscrito do canal que comentou o ranking dele, considerando só os que ele acha os principais. Inclusive o ranking dele ficou bem interessante e recomendo dar uma olhada lá, mas a maioria dos personagens que ele falou não estão presentes nesse vídeo, vão estar no próximo vídeo. E talvez minha atitude tenha mudado um pouquinho no final do vídeo. É um dia novo, como eu falei lá no comecinho do vídeo, então algumas coisas vão acabar sendo um pouquinho diferentes. E é isso, então não esquece de deixar o like aí embaixo, comentar aí o seu ranking, que eu realmente quero saber, né, o que vocês acham. E não esquece de ver a notícia que eu deixei aqui nos cards sobre o Kishimoto e o Kodashi. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.